Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à aula 4 do curso de eletrônica básica ou curso básico de eletrônica, como quiser. Vamos ver nessa aula aqui o resistor. O resistor é um elemento usado tipicamente para limitar a corrente em algum circuito onde isso é necessário. Então, olha lá, temos aqui uma pilha, tá? E por algum motivo precisamos fazer circular uma corrente. Nós sabemos que se eu ligar um fio direto eu posso danificar a pilha. Então, uso um resistor que me limitará a corrente. Nós já vimos lá na aula 2 a relação entre tensão, corrente, resistência e potência. Tá? Relembrando, o resistor é um elemento ou componente eletrônico cuja função básica é limitar a corrente que circula em um determinado circuito. O resistor pode ter os seguintes símbolos. Este símbolo aqui é um símbolo um pouco mais moderno, né? Um retângulo, ou esse símbolo, uma linha em zigue-zague. É um símbolo um pouco mais antigo, mas eventualmente ainda utilizado. Os resistores, basicamente, são definidos por duas características. Né? O valor da resistência, que é o mais importante, que é dado em ohms. Né? E olha lá, vai normalmente em eletrônica de 0,1 a 22 milhões de ohms. Então eu posso ter 1/10 de ohms até 22 milhões de ohms. Depende do que é necessário. E a outra característica importante é a potência, tá? Que ele pode dissipar, essa potência é dada em watts. Tipicamente em eletrônica vão de 1/16 de watts até 50 watts. Existem resistores com potências muito maiores, porém não é comum se utilizar em eletrônica. O resistor pode ser composto de materiais diferentes, tá? O elemento resistivo em si. Né? Então, um dos materiais é o carbono. Tá? É uma tecnologia mais antiga, tá? Gera resistores mais volumosos. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Uma moeda de R$1 como comparação, tá? E uma régua aqui. Tem um resistor de 2,5 watts, um de 1 watt, um de meio watt, 1/4 de watt e 1/8 de watt. Esses resistores são de carbono. Tipicamente, eles são com um corpo bege. Tá? Então, isso demonstra normalmente o resistor de carbono. Né? Corpo bege ou corpo ocre. Né? Resistor de filme metálico, uma tecnologia mais moderna, né? Gera resistores menos volumosos e que acabam gerando temperaturas maiores. Por quê? Porque tem menos capacidade de dissipação. Tem aqui um exemplo de 2 watts, 1 watt, meio watt e 1/4 de watt. Tá? E olha a moeda de R$1 aqui como referência. Se os senhores notarem, olha aqui, ó, a moeda de R$1 e o resistor de 1/8 de watt de carbono. A moeda de R$1 e o resistor de meio watt de filme metálico. Então, em proporção de tamanho, 1/8 de watt de carbono tem o mesmo tamanho de meio watt de filme metálico. Resistores de fio são resistores de potência mais elevada, feitos para dissipar mais calor. Ó, resistor de 5 watts, resistor de 10 watts, resistor de 25 watts aqui. Ó. Tá? Observem, né? Moeda de R$1 e uma régua. Note que o resistor de 25 watts tem quase 9 centímetros de comprimento. Tá? E as conexões, né, já são mais robustas, porque normalmente circulam correntes maiores por esses resistores. Então, e existem os resistores SMD, Surface Montage Device, são equipamentos para serem montados em superfície. Isso, né, são componentes para microeletrônica. Tem aqui uma plaquinha, né, note. Essa placa tem mais ou menos 1 centímetro de largura por 4,5 centímetros de comprimento. Existe uma série de componentes aqui. Dessa série de componentes, existe uma série desses pequenos resistores. Tá? Aqui tem um deles na moeda de R$1, para ter uma ideia do tamanho do resistor. E existem alguns encapsulamentos onde eu tenho vários resistores encapsulados juntos. Tá? São essas séries aqui. Ok? Existem resistores que podem ser ajustáveis, aqueles que necessitam apenas de um valor que você determina na hora, então você ajusta, você coloca aquele valor no resistor e ele fica assim.
E os resistores variáveis, né? Os resistores variáveis são conhecidos como os potenciômetros, né? Tipicamente, né, quando você tem controles de volume, de agudos e outras variações, né, usa-se potenciômetros variáveis. Tá? E o trim-pot é o resistor ajustável. Tanto um quanto o outro aqui estão caindo cada vez mais em desuso porque as tecnologias digitais estão permitindo se fazer isso sem o uso desses elementos. Porém, quando necessário, eles são muito simples de serem aplicados. Tem uma aplicação bastante direta, bastante simples. Existem resistores sensíveis à luz, os LDRs. Tá? Está aqui o símbolo, né? E aqui um deles. Dependendo da incidência de luz, a resistência aumenta ou diminui. No escuro pode chegar a algumas unidades de megohms, né? De mega-ohms, de milhares de ohms, 5, 6, 10 milhares de ohms. E quando atingido por luz, né, de uma boa intensidade, pode cair para alguns ohms a resistência desse mesmo elemento. Tá? Existem resistores que são sensíveis à temperatura, ou termistores. Né? Pode ter uma variação positiva de acordo com a temperatura, o PTC, então quanto mais quente, maior a resistência, ou o NTC, quanto mais quente, menor a resistência. Tá? Tem alguns exemplos aqui e os seus símbolos. Como ler os resistores? Bom, depende. Os resistores de fio, de potência, né, são grandes e normalmente têm gravado no seu corpo o valor em letras e números. Olha aqui, um resistor de 50 ohms, 25 watts. É um resistor bastante grande. Já os resistores de carbono ou carvão, né, e de filme metálico ou metal film, têm seu valor gravado num código de cores. Né, e aí exige um pouco da nossa capacidade de memorização e leitura. Tem aqui a tabela. Então eu tenho lá o resistor com uma série de faixas. Né? Ele pode ter de 3 a 6 faixas. Então olha lá, o resistor de 4 faixas. Sempre a primeira faixa indica o primeiro valor do valor total do resistor. A segunda faixa, o segundo valor. Aí vem uma faixa multiplicadora, no caso do resistor de 3 ou 4 faixas. Então, a última faixa aqui é a tolerância. Se eu pegar um resistor mais completo, com um número mais elevado de faixas, primeira faixa é o primeiro valor, a segunda faixa o segundo valor, a terceira faixa o terceiro valor, a quarta faixa o multiplicador, a quinta faixa a tolerância e a sexta faixa o coeficiente de temperatura. Tá? O que quer dizer isso? Cada cor corresponde a uma letra ou a um valor, ou a um número. Né? Então, o que acontece? Para que eu leia um resistor, eu preciso ter mais ou menos isso aqui na cabeça. Tá? Vamos fazer uma leitura de alguns resistores. Vamos pegar aqui um exemplo. Um resistor marrom, preto, vermelho, ouro. Marrom é 1, então começa com 1. Preto é 0, então 1, 0, 10. Vermelho, vezes 100. Então 10 vezes 100 dá 1000. Tá? Ouro, 5%. Então eu tenho um resistor de 1000 ohms, ou lê-se 1 kΩ, com 5% de tolerância. Pegando um outro aqui. Amarelo, 4. Violeta, 7. Verde, vezes 100 mil. Então, 47 vezes 100 mil dá 4.700.000 ohms. Última faixa, preto, 1%. Então aqui, ó, 4.700.000 ohms, ou 4,7 mega-ohm, né? 4,7 mega-ohm, com 1% de tolerância. Ou seja, ele pode variar 1% desse valor para mais ou para menos. Ah, e se só tiver 3 faixas, não tiver nada depois disso? 20% de tolerância. Aí vai depender da quantidade de faixas e do que você lê. No Microlab a gente vai ver isso com mais calma. Os resistores, senhores, eles podem ser associados para se obter valores não comerciais. Às vezes eu preciso de um valor que comercialmente eu não consigo obter. Eu vou lá no mercado e não tenho um valor de um resistor de um certo valor. O que eu faço? Associo os resistores. E como é que é a associação dos resistores? Olha lá. Resistores em série, ou seja, um atrás do outro,
o terminal de um é ligado no terminal do outro sequencialmente. Tá? Ou seja, existe um caminho único para a corrente aqui. A corrente que entra aqui é a mesma que sai aqui. A mesma coisa vale para a outra grafia aqui. Tá? Como é que eu trabalho com isso? Eu somo os valores. Então, se eu tenho R1 em série com R2 em série com R3, o R equivalente série é igual a R1 mais R2 mais R3. Ou seja, o valor de R1 mais o valor de R2 mais o valor de R3. E se os resistores forem colocados em paralelo, ou seja, os terminais deles são colocados todos juntos, tá? Ponta a ponta. Muito bem. A corrente que chega aqui, ela se divide por R1, por R2 e por R3. Como é que eu faço? O cálculo do paralelo é um pouco mais complicado. Tá? Também a associação em paralelo pode ser apresentada como duas barrinhas. Tá? R equivalente paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ou seja, 1 sobre a soma dos inversos dos resistores. Porém, para dois resistores e somente para dois resistores, existe uma fórmula um pouco mais fácil. O R equivalente paralelo para R1 e R2, R equivalente 1, 2, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Multiplica-se os valores e divide-se pela soma. Ok? Às vezes eu encontro um circuito que parece um triângulo ou um delta. E seria interessante para mim, para resolver o circuito, para entendê-lo melhor, transformá-lo num Y ou numa estrela. E vice-versa. Às vezes eu encontro um Y ou uma estrela e seria interessante encontrar os valores de um triângulo ou delta. Senhores, existe solução para isso. Olha lá, vamos ver com calma. Admita que eu quero RA. RA é o resistor A que está ligado entre o N2, o nódo 2, o nó 2, e o N3, o nódo 3, o nó 3, este resistor. Aqui eu tenho o nó 2, o nó 3 e o nó 1 também, né? Só que com os resistores ligados em estrela. Olha lá, RA, este resistor aqui, o que é? R1 vezes R2, olha lá, R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, R3 vezes R1, dividido por R1. Dividido por R1. Então, pegando os valores daqui, eu consigo calcular o equivalente aqui. Tá? A mesma coisa vale para RB. Tá? Olha aqui, ó, RB. Note que em cima é a mesma coisa. R1 vezes R2, R2 vezes R3, R3 vezes R1. O que muda? Aqui é dividido por R2. Então, se eu quiser RB, eu vou dividir por R2. E RC? Em cima, igual. Embaixo, divisão por R3. Ok? E se eu tiver esta configuração, a configuração em triângulo ou delta, e quiser esta configuração aqui? Para simplificar a equalização do circuito, para enxergar o que acontece ali com mais facilidade. Observe a fórmula. Se eu quiser calcular R1, eu faço o quê? Olha lá. Ó. RB vezes RC, RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC, dividido por RA mais RB mais RC. Tá? A mesma coisa acontece com R2. R2 está aqui. O que vai ser? Vai ser RA vezes RC, RA vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. E se eu quiser R3? R3 vai ser o quê? RA vezes RB, RA vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. A fórmula, então, de conversão, poderia-se dizer que eu multiplico os pares e divido pela resistência oposta, no caso, quando eu vou de triângulo para estrela. E eu multiplico os resistores do ramo e divido pela soma de todos quando eu vou de estrela para triângulo. Mas memorizar isso aí pode complicar e pode enrolar lá na frente. Melhor coisa, tenha à mão a regrinha para consultar. Muito mais simples. Vamos fazer um exercício, senhores. Olha lá. Exercício. Calcule o resistor equivalente do circuito. Tá? Eu tenho aqui, ó, R1
R1 está em paralelo com R2, que está em série com R3, então eu tenho uma série em paralelo com R1 e tudo isso em série com R4. Então a corrente vem aqui, se divide, passa por R2 e R3 uma parte, outra parte passa por R1, se junta aqui e passa por R4. Uma série em paralelo com outro resistor e tudo isso em série com R4. Onde R1, 500 ohms, R2, 500 ohms, R3, 1000 ohms, R4, 1000 ohms. Então, como é que eu vou proceder? Primeira coisa, fazer essa série aqui. Olha lá. Iniciamos pela série R2 e R3. Resolver essa série. Bom, a série é fácil, é só somar, né? Então, R equivalente 23 é R2 mais R3. 500 ohms, R2. 1000 ohms, R3. Tá? Então, o resistor equivalente do R23, 1500 ohms. Ou seja, é como se eu tivesse um resistor de 1500 ohms aqui, em vez de ter esses dois resistores. Tá? Depois resolvemos a associação em paralelo. R equivalente 23, esses dois garotos aqui, em paralelo com R1. Vamos fazer o produto pela soma. Então, R equivalente 23 é R1 vezes R equivalente 23 dividido por R1 mais R equivalente 23. 500, R1, vezes 1500, R equivalente 23, está aqui, dividido por 500, R1, mais 1500, R equivalente 23. Isso dá o quê? 750.000 dividido por 2.000. Isso aqui nos dá 375 ohms. Ok? Então, este é o valor que, se eu tivesse um resistor daqui até aqui, seria um resistor de 375 ohms. Agora eu tenho uma série desse equivalente de 375 ohms com R4. Finalmente resolvemos a série R equivalente 1, 2, 3 e R4. Como? Somando. R equivalente 1, 2, 3, 4, que é o equivalente total, é igual a R equivalente 2, 3 mais R4, que é igual a 375 mais 1000, 1375 ohms. Ou seja, eu tenho 1375 ohms aqui. Detalhe, não existe resistor no mercado de valor de 1375 ohms. Ou seja, se você precisar de um resistor desse valor, esta é uma maneira de obtê-lo. Existem outras maneiras. Esta é uma maneira. Senhores, exemplo de resistores de alta potência. O pessoal chama vulgarmente de resistência, né? Resistência de chuveiro. Tá? É um resistor de fio que está lá dentro. Tá? Vai de 2.200 a 8.000 watts, dependendo do modelo de chuveiro. Torneira elétrica, de 2.000 a 6.000 watts. Ferro de passar roupas, de 1.000 a 1.500 watts. Forno elétrico, de 1.500 a 6.000 watts. Isso aqui é forno elétrico, não é micro-ondas. Micro-ondas não usa resistor para aquecimento. O princípio é outro. Esse aqui é o forno elétrico, aquele que tosta. Secador de cabelo, de 800 a 2.000 watts. Senhores, agora vamos para o Microlab fazer algumas experiências com resistores. Bom, senhores, estamos aqui de volta no Microlab, não é? E vamos agora fazer algumas medidas em alguns elementos resistivos. Vamos pegar aqui um potenciômetro de fio de 5 watts, tá? Potenciômetro usado aí quando se deseja variar a resistência e se tem uma potência um pouco mais elevada no elemento aí de controle. Tá? Então estou fazendo uma medida de ponta a ponta aqui nele, ó. Ele é 1 kΩ, tá? E aqui estou fazendo a medida entre o elemento central, o elemento onde se nota a variação, e uma dos lados. Eu vou colocar aqui um gabarito graduado, né, um transferidor, onde é possível ver a quantidade de graus aí. Por quê? Existem potenciômetros que trabalham com 300 graus de curso e existem potenciômetros que trabalham com 270 graus de curso. No caso, esse aqui é um potenciômetro de 300 graus. Nós já vamos ver. Tá? Olhem lá. À medida que eu vou variando a posição, a resistência vai variando. Tá? E eu consigo aplicar 300 graus de curso. Né? Então, tenho aí 300 graus.
é uma medida que eu vou variando. Aí mais ou menos 150 graus eu tenho metade da leitura, tá? Em torno de 500 ohms. E aí, variando a graduação do giro, né, variando quantos graus eu giro, eu tenho uma variação da resistência. Né? Todo potenciômetro opera dessa maneira, porém nem todos os potenciômetros são lineares. Tá? Nem todos os potenciômetros têm uma relação linear entre o ângulo de giro e a quantidade de resistência. Vou trocar aqui, vou para o outro terminal do outro lado, né? Aonde você vai ter leitura exatamente contrária, ou seja, onde era a resistência máxima, agora é a resistência mínima, e ela vai aumentando de acordo com que eu giro o eixo do potenciômetro. Como eu estava dizendo, né, nem todos os potenciômetros têm a mesma característica. Os potenciômetros de fio normalmente são lineares. Porém, potenciômetros com trilha de carbono podem ter vários tipos. Tem o tipo A, B, C, D e E. Tá? Cada um desses tipos tem uma característica. Alguns deles variam linearmente, outros variam de maneira logarítmica, outros variam de maneira logarítmica, mas você começa com pouca variação e acaba com muita. Alguns, ao contrário, você começa com muita variação e acaba com pouca. Agora tem aqui um potenciômetro de carvão. Tá? Esse potenciômetro de carvão, tá? Vamos ver aqui. Esse potenciômetro é diferente, ele já tem uma resistência maior, ele é de 1 milhão de ohms ou 1 mega ohms. Então, fazer as leituras aqui, peguei o elemento central, olha lá. 1 mega ele dá 922 K, existe uma tolerância aí, nem todo potenciômetro, nem todo o elemento eletrônico tem exatamente a característica que é colocada, você tem uma porcentagem de tolerância, né? Vamos fazer aqui a medida. Começo aqui em 0, vou girando, né? A resistência vai aumentando, a trilha, eu estou percorrendo a trilha do potenciômetro. Este potenciômetro também é de 300 graus. Notem aqui, ó, ali onde eu acabei de passar, dá 270. Aqui dá mais ou menos 150, mais ou menos a metade da resistência, né? E aqui voltamos a 0. Então, olha lá. Eu passo de 270 graus, pela graduação ele me dá 300 graus de ângulo. Vou trocar a leitura para o outro terminal, agora inverte. Aonde era o máximo, agora é 0. Aonde era 0, agora é o máximo. Olha aí. 0 a 300 graus, né? 0 ohms, e eu vou aumentando ali até 920 kΩ a 0 graus, olha lá. 0 graus, resistência máxima. Então, vamos tirar esse elemento graduado daqui. Esse é um tipo de eixo, assim como o eixo do potenciômetro de fio, é um eixo de plástico, né? Então normalmente você tem fixação aí com parafuso. Tem aqui um potenciômetro, né, com eixo de alumínio, né, e trava. Nesse caso não vou usar sistema graduado, vou usar um knob aqui, um botão, né, com graduação. E vocês vão notar, olhem ali o pontinho branco na ponta, tá ali como referência no botão aí no knob. Vamos fazer a leitura. Esse potenciômetro é de 220 kΩ, né, olha ali, dá um pouco mais devido à tolerância, né, checar os contatos, é isso aí mesmo, 258 kΩ. Olha aqui, estou com o 0 e olha o pontinho, ó. Eu dou aproximadamente 3/4 de volta. Tá? Ou seja, este potenciômetro é de 270 graus. E eu posso ajustar ali com uma certa precisão, olha lá, 200 kΩ. Ajustar ali com uma certa precisão, 100 kΩ. Então você pode notar, ele começa lá em cima e termina mais ou menos em 3/4 de volta. Isso dá 270 graus. Este potenciômetro não é de
300 graus. O que acontece? Dependendo da reposição que você vai fazer, você pode pegar um potenciômetro de 300 graus e colocar no lugar do de 270 ou vice-versa. E aí, o teu curso não vai bater com a grafia do painel do equipamento. Agora aqui eu estou pegando um trimpote, senhores. Tá? Nesse caso aqui um trimpote de 1000 ohms, tá? 1K, 1 kΩ. O trimpote, ele é parente aí do potenciômetro, só que ele não é variável, ele é ajustável. Ele é feito para quê? Para que você ajuste, né, a resistência num certo circuito, onde é necessária uma variação ali. O circuito tem N posições de trabalho, você precisa de apenas uma delas, e você ajusta e deixa. Tá? Então, vou trocar aqui para outra ponta, e olha lá, ó, vou de 0 até aproximadamente 1000 ohms, no caso é um pouquinho mais. Então, trimpote. Deixa eu pegar aqui um outro trimpote, irmão daquele, também 1000 ohms. Tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, ele tem um botãozinho aí, um knob, né, vermelho. Então, fazendo a leitura de ponta a ponta, olha lá. Um pouquinho mais do que 1000 ohms, é normal, tem a tolerância, né? Tá? E aí eu posso variar ele girando o knob. Tá? Lógico, todo ajuste tem que ser feito com muito cuidado, especialmente quando você tem equipamentos com alta tensão. Né? Equipamentos com alta tensão é um problema você colocar a mão para fazer o ajuste. Né? Então, sempre aconselhamos aí o uso ou de luvas ou, se for possível, de uma chave. Olha lá, posso variar da resistência mínima até a resistência máxima. Tá? E, se for o caso, se tiver um sistema de alta tensão, você pode usar uma chave de fenda. Normalmente, os botões, né, os knobs, têm um ponto aí onde você pode usar uma chave de fenda ou uma chave Phillips para fazer o ajuste. Agora, senhores, tenho aqui 4 resistores. Nós vamos trabalhar um pouquinho com associação de resistores. Tá? Eu vou fazer a medida, mas já está aí na tela. Né? Tenho 2 resistores de 10 mil ohms e 2 resistores de 20 mil ohms. Tá? Vou pegar os cabos adequados aqui. Os resistores são pequenos, aí vocês vão ver eles como pequenos elementos aí na tela. Então, olha lá. Estou ajustando, pegando os cabos. Lembrando, o resistor não tem polaridade, então tanto faz onde fica o positivo ou o negativo nessa hora. Elementos resistivos não têm polaridade. Vou ajustar a escala do multímetro. Né? Lembrando, nós teremos uma aula sobre multímetro e osciloscópio, uma aula extra. Vai ser colocada aí no meio do curso. Olha aí, 9.9 quiloohms. Tá? 9.900 ohms. Tá? Resistor de 10K, existe aí uma tolerância, né? Todo componente tem uma tolerância. Olha aí. 10 mil ohms. Tá? Um outro resistor. Vamos testá-lo aí. Testar um por um para ter certeza com que estamos trabalhando. Opa, olha lá. Até aqui. A escala é para 20 mil ohms, 19.900 ohms, tá? Tá quase em 20 mil ohms, isso é normal. Os resistores podem ter uma pequena variação, existe tolerância, né? Nem todos são fabricados com precisão, existem resistores de precisão, são mais caros, obviamente. Né? Olha lá, mais um. Atenção, olha lá. 19.960 ohms. Muito bom. Então, já tem umas conexões previamente colocadas aqui para facilitar a leitura. Né? Então, vou fazer o que? Vou colocar os 2 resistores de 20 mil ohms em paralelo e em série com este eu vou colocar os 2 resistores de 10 mil ohms. Tá? E aí vamos fazer uma série de leituras e praticar aqui um pouquinho a associação de resistores. Vamos conectar as coisas no local correto. Aqui, perfeito.
olha lá. Então eu estou lendo resistor de 10.000 ohms, dois resistores de 10.000 ohms em série, quase 20.000, olha aqui, 10.000 embaixo, 10.000 em cima, e o resistor de 10.000 ohms com os dois resistores de 20 ohms em paralelo. Vamos acertar a escala do multímetro. Tá, então, lá, total 20.000 ohms. Dois resistores de 20.000 ohms em paralelo, 10.000 ohms. Tá? Se eu pegar a soma total de ponta a ponta, 30.000 ohms, 30 kΩ, 30K, como se fala na linguagem normal. Agora vamos ajustar alguns detalhes da associação. Olha lá, vou colocar o resistor de 20.000 ohms em paralelo com o resistor de 10.000 ohms lá em cima. 20.000 em paralelo com 10.000 vai dar 6.000, olha lá. Tá? Mais 10.000, 16.000. Mais 20.000, 36.600 ohms. Tá? Vou recolocar o resistor de 20.000 em paralelo com o resistor de 20.000 aqui embaixo. Resistência vai cair para 30.000 ohms, né? E agora colocar os dois resistores de 10.000 ohms em paralelo. Tá? Então olha lá, 20.000 em paralelo com 20.000, 10.000, né? E 10.000 em paralelo com 10.000, 5.000, com mais os outros 10.000, 15.000 ohms. Então, terminamos aí nosso trabalho com nosso ensaio de associação de resistores. Agora olha lá, vou pegar um resistor aqui de 220 kΩ, né? Olha ali, dá um pouco mais, maravilha. Pô, mas está difícil de ver, né? Vamos acertar um pouquinho a leitura de resistores. Para isso vamos usar aqui um resistor um pouquinho maior, vermelho, vermelho, amarelo e sem terceira faixa. Então, vamos ajustar aqui. Colocar os cabos numa posição que facilita a leitura, olha lá. Vermelho na escala 2, vermelho na escala 2, amarelo vezes 10.000, sem faixa, ou seja, 20%, 220.000 ohms com 20% de tolerância. Seria isso, esse resistor. Pego um outro resistor, vou fazer uma leitura. Faço a leitura aí, opa, valor muito baixo. Opa, olha aí, 55,6, 55,8, quase 56 ohms. Tá difícil de ver. Bem, vamos fazer aquela opção de pegar um resistor de exemplo um pouquinho maior, só para ficar mais claro aí. Aí, ó, resistor verde, azul, preto e prata. Então, verde 5, azul 6, preto vezes 1, prata 10%. É um resistor de 56 ohms. Então está aqui nosso amiguinho resistor de 56 ohms. Com a tolerância, né? 55,2, está dentro aí do esperado. Senhores, é isso aí. Fizemos aí algumas experiências no Microlab. Lembrando, senhores, se os senhores quiserem levar a vida profissionalmente, procurem a gente. Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santo André, São Paulo, Anhanguera.